Acompanhar o treinador do Flamengo depois do 4-0 sobre o Boa Vista. Diferentemente de uma equipe base, ela já é uma situação diferente. Então, nós todos estamos ajustando e procurando esse ponto de equilíbrio. Em termos de número, eu busco sempre, quando um saldo de gols ele é elevado, ele dá um indício de uma equipe equilibrada. Tite, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil. Boa noite. Tite, pelo segundo jogo aqui no Maracanã, o Pedro sai vaiado, né, quando substituído, e o Gabriel entra ovacionado. Né? Eu queria saber de você como é que faz para gerir uma situação dessa no meio de uma disputa entre dois atacantes de alto nível, e o Pedro hoje poderia ter feito mais gols, a bola acabou não entrando, e essa pressão, né, em cima de um e de outro, do próprio Gabriel também, que pareceu meio ansioso hoje, querendo fazer o gol dele também. Como é que você administra essa situação em cima deles dois e essa pressão que um tem por conta do outro? Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E alguns torcedores, eles colocam porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente, se pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Esse aspecto ele é. Assim como o ano passado, quando eu cheguei, e eu lembro que os dois só tinham gols de pênalti, né? Fazia um tempo muito grande que eles não faziam. E eu digo assim, a gente vai ajustar a equipe para dar a vocês uma condição de fazer gol com bola em movimento também. O Pedro chegou aqui, ele dei continuidade, porque ele já estava jogando, e ele começou a fazer uma série de gols, como é uma situação agora. Mas são dois grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Oi, Tite, boa noite, Kleber. Ricardo Lai, TV Globo. Queria que você falasse sobre o De La Cruz, né? O De La Cruz, o que ele acrescentou assim, nesse meio de campo do Flamengo, jogando nessa posição um pouco mais centralizado e mais defensivamente, né, ajudando ali o Igor Jesus, para a sequência dessa temporada, até pelo fato do Gerson, né, a gente não sabe quando que ele vai voltar. O que ele acrescenta nesse meio campo aí do Flamengo? A pergunta é tática, o Kleber vai te dar essa parte, o gancho final, eu quero mandar um abraço para o Gerson e dizer que a gente está aguardando ele de braços abertos e que as coisas vão se encaminhar bem. Em relação a outros atletas também, o Alan, que estava sem recuperação e teve um problema, o Eric, da mesma forma. Quando o problema é saúde, é o pior deles. E a gente quer estar com todos eles em condições e que a dor de cabeça venha para o técnico, a cobrança seja para o técnico, mas que eles estejam em saúde. Em termos táticos... E aproveitar também para mandar um abraço para o Gerson, que ficou longe da gente esses últimos 2 dias, né? Taticamente, o De La Cruz é um cara que joga em 2, 3 funções do meio, né? Pode jogar como segundo, pode jogar como um 10, e a gente tem usado ele também pelo lado do campo, fazendo um movimento de flutuação nos primeiros momentos. Agora, nesse jogo, atuou por dentro, mais ou menos como ele atua na seleção, por dentro, no espaço central. É um jogador de muita dinâmica, de muita qualidade de passe, de uma marcação agressiva. Fez um grande jogo que nos confirma aquilo tudo que a gente vinha quando analisamos da contratação, né, dos seus movimentos, tanto no River quanto na seleção uruguaia. Então fez um grande jogo e a gente continua trabalhando com a equipe. Esse é o nosso objetivo principal, desenvolver a equipe de 1, 2 maneiras de jogar, e ele se enquadra bem nesse sentido. Tite, Kleber aqui. Tite, parecia que você estava adivinhando no começo da temporada. A gente perguntou ainda lá nos Estados Unidos
sobre contratações. Aí eu me recordo que você falou assim, a contratar por contratar, é melhor dar oportunidade para os garotos aqui. E o Igor, olha aí, que belo resultado já de 2 partidas, chegando bem. Hoje teve uma atuação ali com o De La Cruz, muito boa. E aí eu fiquei pensando no jogo, pô, o Tite vai comemorar o resultado, mas ao mesmo tempo já sai com a cabeça quente, porque daqui a pouco como é que vai fazer? Vai ter o Pulgar recuperado, vai ter o Alan recuperado, vai ter o Gerson recuperado. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre o trabalho da parte física, que parece que os jogadores vão chegando numa condição melhor. O time imprimiu uma velocidade assustadora hoje ao longo dos 90 minutos. Vamos lá, tu colocaste 13 itens ali. O primeiro, eu quero enaltecer o trabalho da base do Flamengo. Não sou eu, por mais vaidosa que seja a oportunidade de colocar para Louros, mas não fui eu, não sou eu. É a base do Flamengo que trabalha bem os seus atletas, tanto na parte técnica quanto na parte disciplinar, e que chega um atleta com um nível de trabalho como o Igor e outros mais. Eu só tenho que ter o cuidado de colocar esses jovens numa equipe estruturada. Senão, eu acabo tendo no meu currículo, colocando assim, ó, lançou 450 atletas. Mas aí não tem que olhar que ele lançou 450, até pela minha idade eu acho que dá tudo isso. Quando ele lançou que ele estava em condições e já estava bem, e a equipe estava já consolidada para que o atleta produza. Esse é o desafio. Então, ele entrar numa equipe que já está consolidada, ou o Bahia entrar num momento importante. Isso é difícil. De fora, o cara joga, é difícil. Né? Então, a gente procura estruturar, deixar a equipe para que os atletas possam, vindo da base, serem aproveitados e não ter um falso negativo, né? Um falso positivo, que às vezes uma situação ou outra ela acaba demonstrando. Quanto à parte física, a equipe do Boa Vista é uma equipe jovem, uma média de idade de 23 anos, uma equipe muito dinâmica, de muita força física, demonstrou nos outros jogos que a gente observou essa característica e a gente chamou muita atenção dos atletas para isso, né? Que seria um jogo que a gente teria que competir muito com eles, porque é uma equipe que vai nos dificultar nesse sentido. O trabalho da semana feito em cima de recuperar do jogo anterior, que foi um jogo que a gente teve que viajar para jogar, fazer o trabalho em cima das nossas ideias, dos nossos conceitos, da estratégia para o jogo e deixar, como o Tite usa o termo, deixar os atletas frescos, freshes para o jogo. E a gente conseguiu isso, né? Conscientizar, mostrar para eles esse nível de competição e a gente já entrou. Já acho que na primeira jogada, né, já tivemos uma possibilidade de gol e foi assim o tempo inteiro, né? Mesmo a bola não entrando, nas criações que a gente teve, a equipe voltando, correndo para trás com a mesma intensidade, com a mesma velocidade que corria para frente também no jogo. O jogo todo foi assim até o final, né? O Cebolinha bem desgastado no final do jogo ainda deu alguns piques na parte defensiva também, né? Então a gente também está feliz nesse sentido. Tudo que a gente tem falado e conversado entre a gente, às vezes exposto para vocês, é no sentido de evolução da equipe em todos os aspectos, né? Técnico, no tático, no físico, no emocional, trazer esses jogadores da base. Hoje também tu falou no Igor, mas o Cleiton a gente pôde dar uma oportunidade, tinha jogado lá na pré-temporada e agora teve uma oportunidade. Um pouco tempo que atuou bem, fez algumas jogadas interessantes, tanto ofensivas quanto defensivas. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber, Bruno Castanha. Hoje foi, com certeza, a melhor atuação do Flamengo na temporada, isso todo mundo comentando. Hoje tinha Luiz Araújo, Cebola, dando essa largura, com 2 jogadores por dentro apenas, o De La Cruz e o Arrascaeta, e um time bastante dinâmico, né? Criando pelos lados, criando por dentro. É uma melhor formação, é a formação que está mais encaixada. E qual é a dificuldade quando tem os 3 meias, no caso, Gerson, De La Cruz, vindo de fora para dentro, como o Kleber falou, e a Arrascaeta é a ocupação de espaço ainda, por isso que esse time de hoje foi muito mais dinâmico? Obrigado. A equipe já está entrosada com os externos, ela já está jogada há muito tempo, então ela já joga sem pensar. A outra ela vai ter que aprender a jogar sem pensar, e isso é só rotinar, não tem outra forma.
É de errar e encontrar os seus espaços, sim. É das jogadas de articulação, que ela fez bons jogos também, assim. Então vai ter, e tu ter, sim, aquilo que é importante numa equipe. Ela não jogar de um jeito apenas. Vão ter jogos que tu precisa mais de posse, aí tu pode jogar. De criatividade, tu pode jogar com quarteto no meio campo. Aliás, quem sou eu para falar quem tinha Lico, Tita, que jogava do lado, quem mais? Não, mas eu estou falando de quem jogava de lado que era articulador. É? Não, Júlio César era agudo. Não, mas digo, o jogador de movimento. Eu corri atrás do Lico, Andrade, Adílio e. Bom, Zico não precisa falar, né? Mas eu corri atrás desses 4 aí o tempo inteiro no Maracanã e não conseguia olhar e andar. Então, eu só falei assim, porque dá para ter um quarteto no meio campo e a equipe fluir. O que ela está mais entrosada agora, ela está mais ajustada, assim. Futuramente ela vai ter as duas possibilidades, mas melhor. Oi, Tite. Tá aí o seu Tite, o técnico do Flamengo, falando ao lado do Kleber Xavier, seu fiel escudeiro. Tite. Klebinho nunca fala Tite, é Tite. É verdade. Pode ver. Algo te chamou a atenção, não? Coletivo. Que ele não quis definir. Está sempre deixando aberta e claro que vai haver dois sistemas de jogo ao longo da temporada. Que esse, com os 2 pontos, para ele, está muito mais automatizado para o time, mas que ele falou, vai ter que aprender o outro. Com o meia partindo do lado para dentro e tendo mais 3 meias por dentro, fazendo 4 meio-campistas. Que a gente estava falando aqui antes da entrevista, inclusive, né? Ele vai tentar insistir ainda que o time vai desenvolvendo isso ao longo da temporada. Igor Jesus está ganhando espaço, hein? Mas faz algumas coisas muito bem, né? Tá ganhando Agora espaço, é só sequência. tem feito bons jogos, tem protegido, tem Protege, conseguido vai na sair. pressão quando vai para ir à frente pressionar. Corajoso, maduro. Qualidade de passe segura, faz o time Agora é conservar só a bola. sequência, meu filho, porque as exigências vão aumentar, ele vai ser exposto a algumas coisas e a resposta vão ter que vir naturalmente. Mas é um jogador que o Flamengo ganha aí para a temporada, né? Um jogador Certamente. que vai disputar. Ele não é um cara só para... Sabe o que me chamou a atenção na coletiva? Quando o cara pergunta do De La Cruz de volante, ele fala parte tática. Aí ele passa pro Klebinho. O professor Adenor. Ele tem feito isso com muita frequência, né? De dá uma passar escorregada, né? Dá uma importância pro sempre Klebinho. a palavra ali para os auxiliares. O Klebinho, né? Pra se ele dividir o protagonismo. Porque o Klebinho também, se você pegar ele no trote, ele corre parecido com o Medel. Ah, é? Ou o Medel parecido com ele, porque o Klebinho é mais velho, né? Os dois são bem parecidos de tamanho. Significa o quê? Ele corre bastante? É por isso que eu acho que ele responde as perguntas táticas, acho que é por isso. Cultura no troca de passe. Não? Você entendeu, Mansur? Não. Então vamos seguir o programa, porque eu não entendi, Mansur não entendeu, ninguém em casa entendeu. A internet tá lenta aqui. O Alex vai explicar melhor um outro dia, eu vou mandar uma mensagem, aí eu leio o que ele responder na mensagem para vocês aqui, acho que vai ficar mais fácil. Bela de uma bosta. Vamos ouvir aqui as informações do Corinthians, que apresentou um novo reforço para a temporada. Igor Coronado estava lá no Al Ittihad,